Os Maias. Episódios da vida romântica, de Essa de Queiroz. Narrado por Sónia Pedro. Capítulo 3. Mas esse ano passou. Outros anos passaram. Por uma manhã de abril, nas vésperas de Páscoa, Vilaça chegava de novo a Santa Olávia. Não o esperavam tão cedo, e como era o primeiro dia bonito dessa primavera chuvosa, os senhores andavam para a quinta. O mordomo, o Teixeira, que ia já embranquecendo, mostrou-se todo satisfeito de ver o senhor administrador, com quem às vezes se correspondia, e conduziu-o à sala de jantar, onde a velha governanta, a Gertrudes, tomada de surpresa, deixou cair uma pilha de guardanapos para lhe saltar ao pescoço. As 3 portas envidraçadas estavam abertas para o terraço que se estendia ao sol, com a sua balaustrada de mármore coberta de trepadeiras, e Vilaça, adiantando-se para os degraus que desciam ao jardim, mal pôde reconhecer Afonso da Maia naquele velho de barba de neve, mas tão robusto e corado que vinha subindo a rua de Romazeiras com o seu neto pela mão. Carlos, ao avistar no terraço um desconhecido, de chapéu alto, abafado num cache-nez de pelúcia, correu a mirá-lo curioso. E achou-se arrebatado nos braços do bom Vilaça, que largara o guarda-sol, o beijava pelo cabelo, pela face, balbuciando: "Oh, meu menino, meu querido menino, que lindo que está, que crescido que está!" "Então, sem avisar, Vilaça!" exclamava Afonso da Maia, chegando de braços abertos. "Não só o esperávamos para a semana, criatura!" Os 2 velhos abraçaram-se. Depois, um momento, os seus olhos encontraram-se vivos e úmidos e tornaram a apertar-se comovidos. Carlos, ao lado, muito sério, todo esbelto, com as mãos enterradas nos bolsos das suas largas bragas de flanela branca, o casquete da mesma flanela posto de lado sobre os belos anéis do cabelo negro, continuava a mirar o Vilaça, que com o beiço trêmulo, tendo tirado a luva, limpava os olhos por baixo dos óculos. "E ninguém a esperá-lo, nem um criado lá embaixo no rio", dizia Afonso. "Enfim, cá o temos, é o essencial." "E como você está rijo, Vilaça!" "E Vossa Excelência, meu senhor?" balbuciou o administrador, engolindo um soluço. "Nem uma ruga. Branco sim, mas uma cara de moço. Eu nem o conhecia. Quando me lembro, a última vez que o vi, cá esta linda flor." Ia abraçar Carlos outra vez, entusiasmado, mas o rapaz fugiu-lhe com uma bela risada. Saltou do terraço, foi pendurar-se de um trapézio armado entre as árvores e ficou lá, balançando-se em cadência forte e airoso, gritando: "Tu és o Vilaça!" O Vilaça, de guarda-sol debaixo do braço, contemplava-o embevecido. "Está uma linda criança, faz gosto, e parece com o pai. Os mesmos olhos, os olhos dos Maias, o cabelo encaracolado. Mas há de ser muito mais homem", dizia o velho risonho, anedeando as barbas. "E como ficou o seu rapaz, o Manuel? Quando é esse casamento? Venha você cá para dentro, Vilaça, que há muito que conversar." Tinham entrado na sala de jantar, onde um lume de lenha, na chaminé de azulejo, esmorecia na fina e larga luz de abril. Porcelanas e pratas resplandeciam nos aparadores de pau santo. Os canários pareciam doidos de alegria. A Gertrudes, que ficara a observar, acercou-se com as mãos cruzadas sob o avental branco, familiar, terna. "Então, meu senhor,
aqui está um regalo ver outra vez este ingrato em Santa Olávia. E como um clarão de simpatia na face, alva e redonda como uma velha lua, ornada já de um buço branco. Ah, senhor Vilaça, isto agora é outra coisa. Até os canários cantam. E também eu cantava, se ainda pudesse. E foi saindo, subitamente comovida, já com vontade de chorar. O Teixeira esperava, com um riso superior e mudo, que lhe ia de uma a outra ponta dos seus altos colarinhos de mordomo. Eu creio que prepararam o quarto azul ao Sr. Vilaça, hein? Disse Afonso. No quarto em que você costumava ficar, dorme agora a Viscondessa. Então o Vilaça apressou-se a perguntar pela senhora Viscondessa. Era uma runa, uma prima da mulher de Afonso, que no tempo em que os poetas de Caminha a cantavam, casara com um fidalgote galego, o senhor Visconde do Urigo de la Sierra, um borracho, um brutal que lhe batia. Depois, viúva e pobre, Afonso recolhera por dever de parentela e para haver uma senhora em Santa Olávia. Ultimamente passara mal, mas olhando o relógio, Afonso interrompeu a relação desses achaques. Vilaça, vá-se arranjar depressa que daqui a pouco é o jantar. O administrador, surpreendido, olhou também o relógio. Depois, a mesa já posta, os 6 talheres, o cesto de flores, as garrafas de porto. Então Vossa Excelência agora janta de manhã? Eu pensei que era o almoço. Eu lhe digo, o Carlos necessita de ter um regime. De madrugada está já na quinta, almoça às 7 e janta à 1h. E eu, enfim, para vigiar as maneiras do rapaz... E o senhor Afonso da Maia, exclamou o Vilaça, a mudar de hábitos nesta idade. O que é ser avô, meu senhor? Toliça, não é isso. É que me faz bem. Olha que me faz bem. Mas avie-se, Vilaça, avie-se que Carlos não gosta de esperar. Talvez tenhamos o abade. O custódio? Rica coisa! Então, se Vossa Excelência me dá licença... Apenas no corredor, o mordomo, ansioso por conversar com o senhor administrador, perguntou-lhe, desembaraçando-o do guarda-sol e do chale-manta. Com franqueza, como nos acha por cá pela quinta, senhor Vilaça? Estou contente, Teixeira, estou contente. Pode-se vir por gosto a Santa Olávia. E pousando familiarmente a mão no ombro do escudeiro, piscando o olho ainda úmido. Tudo isto é o menino, fez reviver o patrão. O Teixeira riu respeitosamente. O menino realmente era a alegria da casa. Olá, quem toca por cá? Exclamou Vilaça, parando nos degraus da escada, ao ouvir em cima um afinar gemente de Rabeca. É o Sr. Brown, o inglês, o preceptor do menino. Muito habilidoso, é um regalo ouvi-lo. Toca às vezes à noite na sala. O Sr. Juiz de Direito acompanha-o na concertina. Aqui, Sr. Vilaça, o quarto de Vossa Senhoria. Muito bonito, sim, senhora. O verniz dos móveis novos brilhava na luz das 2 janelas sobre o tapete alvadio semeado de florzinhas azuis. E as bambinelas, os reposteiros de cretone, repetiam as mesmas folhagens azuladas sobre fundo claro. Este conforto fresco e campestre deleitou o bom Vilaça. Foi logo a palpar os cretones, esfregou o mármore da cômoda, provou a solidez das cadeiras. Eram as mobílias compradas no Porto, hein? Pois elegantes, e realmente não tinham sido caras. Nem ele fazia ideia.
Ficou ainda em bicos de pés a examinar duas aguarelas inglesas representando vacas do luxo deitadas na relva à sombra de ruínas românticas. O Teixeira observou-lhe com o relógio na mão. Olhe que Vossa Senhoria tem só 10 minutos. O menino não gosta de esperar. Então Vilaça decidiu-se a desenrolar o cache-nez. Depois tirou o seu pesado colete de malha de lã e, pela camisa entreaberta, via-se ainda uma flanela escarlate por causa dos reumatismos e os bentinhos de seda bordada. O Teixeira desapertava as correias da maleta. Ao fundo do corredor, a Rabeca atacara o Carnaval de Veneza e, através das janelas fechadas, sentia-se o grande ar, a frescura, a paz dos campos, todo o verde de abril. Vilaça, sem óculos, um pouco arrepiado, passava a ponta da toalha molhada pelo pescoço por trás da orelha e ia dizendo: então o nosso Carlinhos não gosta de esperar, hein? Já se sabe, é ele quem governa. Mimos e mais mimos, naturalmente. Mas o Teixeira, muito grave, muito sério, desiludiu o senhor administrador. Mimos e mais mimos, dizia Sua Senhoria. Coitadinho dele, que tinha sido educado com uma vara de ferro. Se ele fosse contar ao senhor Vilaça, não tinha a criança 5 anos, já dormia num quarto só, sem lamparina, e todas as manhãs, zás, para dentro de uma tina de água fria, às vezes a gear lá fora. E outras barbaridades. Se não se soubesse a grande paixão do avô pela criança, havia de se dizer que a queria morta. Deus lhe perdoe ele, Teixeira, chegar a pensá-lo. Mas não, parece que era sistema inglês. Deixava-o correr, cair, trepar às árvores, molhar-se, apanhar soalheiras como um filho de caseiro. E depois o rigor com as comidas, só a certas horas e de certas coisas. E às vezes a criancinha com os olhos abertos a aguar. Muita, muita dureza. E o Teixeira acrescentou: enfim, era a vontade de Deus, saiu forte. Mas que nós aprovássemos a educação que tem levado, isso nunca aprovámos, nem eu, nem a Gertrudes. Olhou outra vez o relógio, preso por uma fita negra sobre o colete branco. Deu alguns passos lentos pelo quarto. Depois, tomando de sobre a cama a sobrecasaca do procurador, foi-lhe passando a escova pela gola, de leve e por amabilidade, enquanto dizia, junto ao toucador, onde o Vilaça acamava as 2 longas repas sobre a calva: sabe Vossa Senhoria, apenas veio o mestre inglês o que lhe ensinou? A remar! A remar, senhor Vilaça, como um barqueiro, sem contar o trapézio e as habilidades de palhaço. Eu nisso nem gosto de falar, que eu sou o primeiro a dizê-lo. O Brown é boa pessoa, calado, asseado, excelente músico, mas é o que eu tenho repetido às Gertrudes. Pode ser muito bom para inglês, não é para ensinar um fidalgo português, não é? Vá Vossa Senhoria falar a esse respeito com a senhora Dona Ana Silveira. Bateram de mansa à porta. O Teixeira emudeceu. Um escudeiro entrou, fez um sinal ao mordomo, tirou-lhe do braço respeitosamente a sobrecasaca e ficou com ela junto do toucador, onde o Vilaça, vermelho e apressado, lutava ainda com as repas rebeldes. O Teixeira, da porta, disse com o relógio na mão: é o jantar. Tem Vossa Senhoria 2 minutos, senhor Vilaça. E o administrador, daí a um momento, abalava também, abotoando ainda o casaco pelas escadas. Os senhores já estavam todos na sala. Junto do fogão, onde as achas consumidas morriam na cinza branca, o Brown percorria o Times. Carlos, a cavalo nos joelhos do avô, contava-lhe uma grande história de rapazes e de bulhas. E ao pé, o bom abade Custódio, com o lenço de rapé esquecido nas mãos, escutava de boca aberta num riso paternal e terno. Olhe quem ali vem, abade, disse-lhe Afonso. O abade voltou-se
e deu uma grande palmada na coxa. Esta é nova. Então é o nosso Vilaça. E não me tinham dito nada. Venham de lá esses ossos, homem. Carlos pulava nos joelhos do avô, muito divertido com aqueles longos abraços que juntavam as duas cabeças dos velhos. Uma com as repas achatadas sobre a calva, outra com uma grande coroa aberta numa mata de cabelo branco. E como eles, de mãos dadas, continuavam a admirar-se, a estudarem um no outro as rugas dos anos, Afonso disse: Vilaça, a senhora viscondessa. O administrador, porém, procurou-a de balde, com os olhos abertos pela sala. Carlos ria batendo as mãos, e Vilaça descobriu enfim a um canto, entre o aparador e a janela, sentada numa cadeirinha baixa, vestida de preto, tímida e queda, com os braços rechonchudos pousados sobre a obesidade da cinta. O rosto anafado e mole, branco como papel. As roscas do pescoço cobriam-se-lhe subitamente de rubor. Não achou uma palavra para dizer ao Vilaça e estendeu-lhe a mão papuda e pálida, com um dedo embrulhado num pedaço de seda negra. Depois ficou a abanar-se com um grande leque de lantejoulas, o seio a arfar, os olhos no regaço, como exausta daquele esforço. 2 escudeiros tinham começado a servir a sopa. O Teixeira esperava perfilado por trás do alto espaldar da cadeira de Afonso. Mas Carlos cavalgava ainda o avô, querendo acabar outra história. Era o Manuel, trazia uma pedra na mão. Ele primeiro pensara ir às boas, mas os 2 rapazes começaram a rir, de maneira que os correu a todos. E maiores que tu? 3 rapagões, vovô. Pode perguntar à tia Pedra. Ela viu que estava na eira, um deles trazia uma foice. Está bom, senhor, está bom. Ficamos inteirados. Vá, desmonte que está a sopa a esfriar. Upa, upa! E o velho, com o seu aspecto resplandecente de patriarca feliz, veio sentar-se ao alto da mesa, sorrindo e dizendo: já se vai fazendo pesado, já não está para colo. Mas então reparou no Brown e, tornando a erguer-se, fez a apresentação do procurador. O Sr. Brown, o amigo Vilaça. Peço perdão, descuidei-me. Foi culpa daquele cavalheiro lá ao fundo da mesa, o Sr. Dom Carlos de Mata Sete. O preceptor, solidamente abotoado na sua longa sobrecasaca militar, deu toda a volta à mesa, rígido e teso, para vir sacudir o Vilaça num tremendo shake hands. Depois, sem uma palavra, reocupou o seu lugar, desdobrou o guardanapo, cofiou os formidáveis bigodes e foi então que disse ao Vilaça com o seu forte acento inglês: muito belo dia! Glorioso! Tempo de rosas, respondeu Vilaça, cumprimentando intimidado diante daquele atleta. Naturalmente, nesse dia falou-se da jornada de Lisboa, do bom serviço da Malaposta, do caminho de ferro que se ia abrir. O Vilaça já viera no comboio até ao carregado. De causar horror, hein? Perguntou o abade, suspendendo a colher que ia levar à boca. O excelente homem nunca saíra de Rezende e todo o largo mundo que ficava para além da penumbra da sua sacristia e das árvores do seu passal lhe dava o terror de uma Babel. Sobretudo essa estrada de ferro de que tanto se falava. Faz arrepiar um bocado, afirmou com experiência Vilaça. Diga o que disserem, faz arrepiar. Mas o abade assustava-se sobretudo com as inevitáveis desgraças dessas máquinas. O Vilaça então lembrou os desastres da Malaposta. No de Alcobaça, quando tudo se virou, ficaram esmagadas 2 irmãs de caridade. Enfim, de todos os modos havia perigos. Podia-se quebrar uma perna a passear no quarto. O abade gostava do progresso, achava até necessário o progresso, mas parecia-lhe que se queria fazer tudo à lufa-lufa. O país não estava para essas invenções. O que precisava eram boas estradinhas.
E economia, disse o Vilaça, puxando para si os pimentões. Bucelas, murmurou-lhe sobre o ombro o escudeiro. O administrador ergueu o copo, depois de cheio, admirou-lhe à luz a cor rica, provou-o com a ponta do lábio e, piscando o olho para Afonso. É do nosso. Do velho, disse Afonso. Pergunta ao Brown. Hein, Brown? Um bom néctar. Magnificent! Exclamou o preceptor com uma energia fogosa. Então Carlos, estendendo o braço por cima da mesa, reclamou também Bucelas. E a sua razão era haver festa por ter chegado Vilaça. O avô não consentiu. O menino teria o seu cálice de colares como de costume, e um só. Carlos cruzou os braços sobre o guardanapo que lhe pendia do pescoço, espantado de tanta injustiça. Então nem para festejar o Vilaça poderia apanhar uma gotinha de Bucelas? Aí estava uma linda maneira de receber os hóspedes na quinta. A Gertrudes dissera-lhe que, como viera o senhor administrador, havia de pôr à noite para o chá o fato novo de veludo. Agora observavam-lhe que não era festa, nem caso para Bucelas. Então não entendia. O avô, que lhe bebia as palavras enlevado, fez subitamente um carão severo. Parece-me que o senhor está parlando demais. As pessoas grandes é que parlam à mesa. Carlos recolheu-se logo ao seu prato, murmurando muito mansamente. Está bom, vovô, não te zangues. Esperarei para quando for grande. Houve um sorriso em volta da mesa. A própria viscondessa, deleitada, agitou preguiçosamente o leque. O abade, com a sua boa face banhada em êxtase para o menino, apertava as mãos cabeludas contra o peito. Tanto aquilo lhe parecia engraçado. E Afonso tossia por trás do guardanapo, como limpando as barbas, a esconder o riso, a admiração que lhe brilhava nos olhos. Tanta vivacidade surpreendeu também Vilaça. Quis ouvir mais o menino e pousando o seu talher. E diga-me, Carlinhos, já vai adiantado nos seus estudos? O rapaz, sem olhar, repoltreou-se, mergulhou as mãos pelos cós das flanelas e respondeu com um tom superior. Já faço ladear a Brígida. Então o avô, sem se conter, largou a rir caído para o espaldar da cadeira. Essa é boa! Já faz ladear a Brígida. E é verdade, Vilaça, já a faz ladear. Pergunta ao Brown. Não é verdade, Brown? E a éguazita é uma piorrita, mas fina. Ó vovô, gritou Carlos já excitado. Diz ao Vilaça, anda! Não é verdade que eu era capaz de governar o dog cart? Afonso reassumiu um ar severo. Não nego, talvez o governasse se lhe o consentissem, mas faça-me o favor de se não gabar das suas façanhas, porque um bom cavaleiro deve ser modesto, e sobretudo não enterrar assim as mãos pela barriga abaixo. O bom Vilaça, no entanto, dando estalinhos aos dedos, preparava uma observação. Não se podia de certo ter melhor prenda que montar a cavalo com as regras. Mas ele queria dizer se o Carlinhos já entrava com o seu Fedro, o seu título e viozinho. Vilaça, Vilaça, advertiu o abade de garfo no ar e um sorriso de santa malícia. Não se deve falar em latim aqui ao nosso nobre amigo. Não admite, acha que é antigo. Ele antigo é. Ora, sirva-se desse fricassé, anda, abade, disse Afonso, que eu sei que é o seu fraco, e deixe lá o latim. O abade obedeceu com deleite e, escolhendo no molho rico os bons pedaços de ave, ia murmurando. Deve-se começar pelo latinzinho, deve-se começar por lá. É a basezinha. Não, latim mais tarde, exclamou o Brown com um gesto possante. Primeiro, força, força, músculo. E repetiu 2 vezes, agitando os formidáveis punhos. Primeiro, músculo, músculo.
Afonso apoiava-o gravemente. O Brown estava na verdade. O latim era luxo de erudito. Nada mais absurdo que começar a ensinar uma criança numa língua morta quem foi Fábio, rei dos Sabinos, o caso dos Gracos e outros negócios de uma nação extinta, deixando-o ao mesmo tempo sem saber o que é chuva que o molha, como se faz o pão que come e todas as outras coisas do universo em que vive. Mas, enfim, os clássicos, arriscou timidamente o abade. Qual clássicos? O primeiro dever do homem é viver, e para isso é necessário ser são e ser forte. Toda a educação sensata consiste nisto: criar a saúde, a força e os seus hábitos, desenvolver exclusivamente o animal, armá-lo de uma grande superioridade física, tal qual como se não tivesse alma. A alma vem depois. A alma é outro luxo. É um luxo de gente grande. O abade coçava a cabeça com o ar arrepiado. A instruçãozinha é necessária, disse ele. Você não acha, Vilaça, que Vossa Excelência, Sr. Afonso da Maia, tem visto mais mundo do que eu? Mas, enfim, a instruçãozinha. A instrução para uma criança não é recitar titure tu patulai recubans, é saber factos, noções, coisas úteis, coisas práticas. Mas suspendeu-se e, com o olho brilhante, num sinal ao Vilaça, mostrou-lhe o neto que parlava inglês com o Brown. Eram, de certo, feitos de força, uma história de briga com rapazes que ele lhe estava a contar, animado e jogando com os punhos. O preceptor aprovava, retorcendo os bigodes. E à mesa, os senhores, com os garfos suspensos, por trás, os escudeiros de pé e guardanapo no braço, todos num silêncio reverente, admiravam o menino a falar inglês. Grande prenda, murmurou Vilaça, inclinando-se para a viscondessa. A excelente senhora corou através de um sorriso. Parecia assim mais gorda, toda acaçapada na cadeira, silenciosa, comendo sempre, e, a cada gole de bucelas, refrescava-se languidamente com o seu grande leque negro e lantejolado. Quando Teixeira serviu o vinho do Porto, Afonso fez uma saúde ao Vilaça. Todos os copos se ergueram num rumor de amizade. Carlos quis gritar "Urra!". O avô, com um gesto repreensivo, imobilizou-o. E na pausa satisfeita que se fez, o pequeno disse com uma grande convicção: "Ó avô, eu gosto do Vilaça. O Vilaça é nosso amigo." "Muito, e há muitos anos, meu senhor", exclamou o velho procurador, tão comovido que mal podia erguer o cálice na mão. O jantar findava. Fora, o sol deixara o terraço e a quinta verdejava na grande doçura do ar tranquilo sob o azul ferrete. Na chaminé só restava uma cinza branca. Os lilazes das jarras exalavam um aroma vivo a que se misturava o do creme queimado tocado de um fio de limão. Os criados, de coletes brancos, moviam o serviço de onde se escapava algum som argentino. E toda a alva tolhada, adamascada, desaparecia sob a confusão da sobremesa, onde os tons dourados do vinho do Porto brilhavam entre as compoteiras de cristal. A viscondessa, afogueada, abanava-se. Padre Custódio enrolava devagar o guardanapo, a sua batina coçada luzia nas pregas das mangas. Então, Afonso, sorrindo ternamente, fez a última saúde. "Viva Vossa Senhoria, São Carlos de Mata Sete!" "Senhor vovô", dizia o pequeno, escorrupichando do copo. A cabecinha de cabelos negros, a velha face de barbas de neve saudavam-se das extremidades da mesa, enquanto todos sorriam no enternecimento daquela cerimónia. Depois, o abade, de palito na boca, murmurou as graças. A viscondessa, cerrando os olhos, juntou também as mãos.
E Vilaça, que tinha crenças religiosas, não gostou de ver Carlos, sem se importar com as graças, saltar da cadeira, vir atirar-se ao pescoço do avô, falar-lhe ao ouvido. Não, senhor, dizia o velho. Mas o rapaz, abraçando-o mais forte, dava-lhe grandes razões no murmúrio de mimo doce como um beijo, que ia pondo na face do velho uma fraqueza indulgente. É por ser festa, disse ele, enfim vencido. Mas veja lá. O rapaz pulou, bateu as palmas, agarrou Vilaça pelos braços, fê-lo redemoinhar e foi cantando num ritmo seu. Fizeste bem em vir, bem, vou buscar a Terezinha, Inha. É a noiva, disse o avô erguendo-se da mesa. Já tem amores, é a pequena das silveiras. O café para o terraço, Teixeira. O dia fora convidava adorável de um azul suave muito puro e muito alto, sem uma nuvem. Defronte do terraço, os gerânios vermelhos estavam já abertos. As verduras dos arbustos, muito tenras ainda, de uma delicadeza de renda, pareciam tremer ao menor sopro. Vinha por vezes um vago cheiro de violetas misturado ao perfume adocicado das flores do campo. O alto repuxo cantava, e nas ruas do jardim, bordadas de buchos baixos, a areia fina faiscava de leve àquele sol tímido de primavera tardia que ao longe envolvia os verdes da quinta, adormecida a essa hora de sesta, numa luz fresca e loira. Os três homens sentaram-se à mesa do café. Defronte do terraço, o Brown, de boné escocês, posto ao lado e um grande cachimbo na boca, puxava ao alto a barra do trapézio para Carlos se balouçar. Então, o bom Vilaça pediu para voltar as costas. Não gostava de ver ginásticas. Bem sabia que não havia perigo, mas mesmo nos cavalinhos, as cabriolas, os arcos atordoavam-no. Saía sempre com o estômago embrulhado. E parece-me imprudente sobre o jantar. Qual? É só balouçar-se. Olhe para aquilo. Mas Vilaça não se moveu, com a face sobre a chávena. O abade, esse admirava de lábios entreabertos e o pires cheio de café esquecido na mão. Olhe para aquilo, Vilaça, repetiu Afonso. Não lhe faz mal, homem. O bom Vilaça voltou-se com esforço. O pequeno, muito alto no ar, com as pernas retesadas contra a barra do trapézio, as mãos às cordas, descia sobre o terraço, cavando o espaço largamente com os cabelos ao vento. Depois elevava-se serenamente, crescendo em pleno sol. Todo ele sorria. A sua blusa, os calções enfunavam-se à aragem e via-se passar, fugir, o brilho dos seus olhos muito negros e muito abertos. Não está mais na minha mão. Não gosto, disse o Vilaça. Acho imprudente. Então Afonso bateu as palmas, o abade gritou: Bravo, bravo! Vilaça voltou-se para aplaudir, mas Carlos já tinha desaparecido. O trapézio parava em oscilações lentas e o Brown, retomando o Times, que pusera ao lado sobre o pedestal de um busto, foi descendo para a quinta, envolvido numa nuvem de fumo do cachimbo. Bela coisa a ginástica! Exclamou Afonso da Maia, acendendo com satisfação outro charuto. Vilaça já ouvira que enfraquecia muito o peito e o abade, depois de dar um sorvo ao café, de lamber os beiços, soltou a sua bela frase, arranjada em máxima. Esta educação faz atletas, mas não faz cristãos. Já o tenho dito. Já o tem dito, abade, já! Exclamou Afonso alegremente. Diz-me todas as semanas. Quer você saber, Vilaça? O nosso custódio mata-me o bicho do ouvido para que eu ensine a cartilha ao rapaz. A cartilha! Custódio ficou um momento a olhar Afonso com uma face desconsolada e a caixa de rapé aberta na mão. A irreligião daquele velho fidalgo, senhor de quase toda a freguesia, era uma das suas dores.
A cartilha, sim, meu senhor, ainda que Vossa Excelência o diga assim com esse modo escarnica. A cartilha. Mas já não quero falar da cartilha. Há outras coisas. E se eu digo tantas vezes, senhor Afonso da Maia, é pelo amor que tenho ao menino. E recomeçou a discussão que voltava sempre ao café quando o custódio jantava na quinta. O bom homem achava horroroso que naquela idade um tão lindo moço, herdeiro de uma casa tão grande, com futuras responsabilidades na sociedade, não soubesse a sua doutrina. E narrou logo ao Vilaça a história de Dona Cecília Macedo. Esta virtuosa senhora, mulher do escrivão, tendo passado diante do portão da quinta, avistara o Carlinhos. Chamara-o, carinhosa e amiga de crianças como era, e pedira-lhe que lhe dissesse o ato de contrição. E que respondeu o menino? Que nunca em tal ouvira falar. Estas coisas entristeciam. E o senhor Afonso da Maia achava-lhe graça. Ria-se. Ora, ali estava o amigo Vilaça, que podia dizer se era caso para jubilar. Não. O senhor Afonso da Maia tinha muito saber e correra muito mundo, mas de uma coisa não o podia convencer a ele, pobre padre, que nem mesmo o Porto vira ainda, é que houvesse felicidade e bom comportamento na vida sem a moral do catecismo. E Afonso da Maia respondia com bom humor. Então que lhe ensinava você, abade, se eu lhe entregasse o rapaz? Que se não deve roubar o dinheiro das algibeiras, nem mentir, nem maltratar os inferiores, porque isso é contra os mandamentos da lei de Deus e leva ao inferno? Hein? É isso? Há mais alguma coisa. Bem sei, mas tudo isso que você lhe ensinaria que se não deve fazer, por ser um pecado que ofende a Deus, já ele sabe que se não deve praticar, porque é indigno de um cavalheiro e de um homem de bem. Mas, meu senhor, ouça, abade, toda a diferença é essa. Eu quero que o rapaz seja virtuoso por amor da virtude e honrado por amor da honra, mas não por medo às caldeiras de Pero Botelho, nem com o engodo de ir para o reino do céu. E acrescentou, erguendo-se e sorrindo. Mas o verdadeiro dever de homens de bem, abade, é quando vem, depois de semanas de chuva, um dia destes, ir respirar pelos campos e não estar aqui a discutir moral. Portanto, arriba. E se o Vilaça não está muito cansado, vamos dar aí um giro pelas fazendas. O abade suspirou como um santo que via a negra impiedade dos tempos de Belzebu arrebatando as melhores reses do rebanho. Depois olhou a chávena e sorveu com delícias o resto do seu café. Quando Afonso da Maia, Vilaça e o abade recolheram do seu passeio pela freguesia, escurecera, havia luzes pelas salas e tinham chegado já as Silveiras, senhoras ricas da Quinta da Lagoaça. Dona Ana Silveira, a solteira e mais velha, passava pela talentosa da família e era, em pontos de doutrina e etiqueta, uma grande autoridade em Rezende. A viúva, Dona Eugénia, limitava-se a ser uma excelente e pachorrenta senhora de agradável nutrição, trigueirota e pestanuda. Tinha 2 filhos, a Teresinha, a noiva de Carlos, uma rapariguinha magra e viva, com cabelos negros como tinta, e o Morgadinho, o Eusébiozinho, uma maravilha muito falada naqueles sítios. Quase desde o berço, este notável menino revelara um edificante amor por alfarrábios e por todas as coisas do saber. Ainda gatinhava e já a sua alegria era estar a um canto, sobre uma esteira, embrulhado num cobertor, folheando infólios com o crâniozinho calvo de sábio curvado sobre as letras garrafais da boa doutrina. E depois de crescidinho, tinha tal propósito que permanecia horas imóvel numa cadeira de perninhas bambas, esfuracando o nariz. Nunca apetecera um tambor ou uma arma, mas coziam-lhe cadernos de papel onde o precoce letrado, entre o pasmo da mamã e da titi, passava dias a traçar algarismos com a linguazinha de fora. Assim, na família, tinha a sua carreira destinada. Era rico, havia de ser primeiro bacharel e depois desembargador.
Quando vinha a Santa Olávia, a tia Anica instalava-o logo à mesa, ao pé do candeeiro, a admirar as pinturas de um enorme e rico volume, os costumes de todos os povos do universo. Já lá estava, nessa noite, vestido como sempre de escocês, com o pleide de flamejante xadrez vermelho e negro, posto a tiracolo e preso ao ombro por uma dragona. Para que conservasse o ar nobre de um Stuart, de um valoroso cavaleiro de Walter Scott, nunca lhe tiravam o boné, onde se arqueava com heroísmo uma rutilante pena de galo. E nada havia mais melancólico que a sua facezinha trombuda, a que o excesso de lombrigas dava uma moleza e uma amarelidão de manteiga, os seus olhinhos vagos e azulados, sem pestanas, como se a ciência lhes tivesse já consumido, pasmando com sisudez para as camponesas da Sicília e para os guerreiros ferozes do Montenegro, apoiados a escopetas em píncaros de serranias. Diante do canapé das senhoras, lá se achava também o fiel amigo, o doutor delegado, grave e digno homem, que havia 5 anos andava ponderando e meditando o casamento com a Silveira viúva, sem se decidir, contentando-se em comprar todos os anos mais meia dúzia de lençóis ou uma peça mais de Bretanha para arredondar o bragal. Estas compras eram discutidas em casa das Silveiras, à braseira, e as alusões recatadas, mas inevitáveis, às 2 fronhazinhas, ao tamanho dos lençóis, aos cobertores de papa para os conchegos de janeiro, em lugar de inflamar o magistrado, inquietavam-no. Nos dias seguintes, aparecia preocupado, como se a perspectiva da santa consumação do matrimónio lhe desse o arrepio de uma façanha a empreender, o ter de agarrar um toiro ou nadar nos cachões do Douro. Então, por qualquer razão especiosa, adiava-se o casamento até ao São Miguel seguinte. E, aliviado, tranquilo, o respeitável doutor continuava a acompanhar as Silveiras a chás, festas de igreja ou pêsames, vestido de preto, afável, serviçal, sorrindo a Dona Eugénia, não desejando mais prazeres que os dessa convivência paternal. Apenas Afonso entrou na sala, deram-lhe logo notícia do contratempo. O doutor juiz de direito e a senhora não podiam vir porque o magistrado tivera a dor e as Brancos tinham mandado recado a desculpar-se, coitadas, que era dia de tristeza em casa por fazer 17 anos que morrera o Mano Manuel. Bem, disse Afonso, bem, a dor, a tristeza, o Mano Manuel. Fazemos nós um voltaretezinho de 4. Que diz o nosso doutor delegado? O excelente homem dobrou a sua fronte calva, murmurando que estava às ordens. Então, ao dever, exclamou logo o abade, esfregando as mãos no ardor já da partida. Os parceiros dirigiram-se à saleta do jogo, que um reposteiro de Damasco separava da sala, franzido agora, deixando ver a mesa verde e, nos círculos de luz que caíam dos abajures, os baralhos abertos em leque. Daí a um momento o doutor delegado voltou risonho, dizendo que os deixara para um roquezinho de 3 e retomou o seu lugar ao lado de Dona Eugénia, cruzando os pés debaixo da cadeira e as mãos em cima do ventre. As senhoras estavam falando da dor do doutor juiz de direito. Costumava dar-lhe todos os 3 meses e era condenável a sua teima em não querer consultar médicos, quanto mais que ele andava acabado, ressequindo, amarelando, e a Dona Augusta, a mulher, a nutrir à larga, a ganhar cores. A viscondessa, enterrada em toda a sua gordura ao canto do canapé, com o leque aberto sobre o peito, contou que, em Espanha, vira um caso igual. O homem chegara a parecer um esqueleto e a mulher uma pipa. E ao princípio fora ao contrário. Até sobre isso se tinham feito uns versos. Humores, disse com melancolia o doutor delegado. Depois falou-se nas Brancos. Recordou-se a morte de Manuel Branco, coitadinho, na flor da idade. E que perfeição de rapaz! E que rapaz de juízo! Dona Ana Silveira não se esquecera, como todos os anos, de lhe acender uma lamparina por alma e de lhe rezar 3 Padres Nossos.
A viscondessa pareceu toda aflita por não se ter lembrado. E ela que tinha o propósito feito... Pois estive para te mandar dizer, exclamou Dona Ana. E és brancos que tanto o agradecem, filha. Ainda está a tempo, observou o magistrado. Dona Eugénia deu uma malha indolente no crochê de que nunca se separava e murmurou com um suspiro. Cada um tem os seus mortos. E no silêncio que se fez, saiu do canto do canapé outro suspiro, o da viscondessa, que de certo se recordara do fidalgo Diorigo de La Sierra, e murmurava: cada um tem os seus mortos. E o digno doutor delegado terminou por dizer igualmente, depois de passar refletidamente a mão pela calva: cada um tem os seus mortos. Uma sonolência ia pesando. Nas serpentinas douradas, sobre as consoles, as chamas das velas erguiam-se altas e tristes. Eusébiozinho voltava com cautela e arte as estampas de Os Costumes de Todos os Povos, e na saleta de jogo, através do reposteiro aberto, sentia-se a voz já renegada do abade, rosnando com um rancor tranquilo. Passo, que é o que tenho feito toda a santa noite. Nesse momento, Carlos arremetia pela sala dentro, arrastando a sua noiva, a Teresinha, toda no ar e vermelha de brincar. E logo a grulhada das suas vozes reanimou o canapé dormente. Os noivos tinham chegado de uma pitoresca e perigosa viagem e Carlos parecia descontente de sua mulher. Comportara-se de uma maneira atroz. Quando ele ia governando a mala posta, ela quisera empoleirar-se ao pé dele na almofada. Ora, senhoras não viajam na almofada. E ele atirou-me ao chão, Titi. Não é verdade. De mais a mais é mentirosa. Foi como quando chegámos à estalagem. Ela quis se deitar e eu não quis. A gente, quando se apeia de viagem, a primeira coisa que faz é tratar do gado. E os cavalos vinham a escorrer. A voz de Dona Ana interrompeu muito severa. Está bom, basta de tolices. Já cavalaram bastante. Sente-te aí ao pé da senhora viscondessa, Teresa. Olha essa travessa do cabelo. Que despropósito! Sempre de estar a ver a sobrinha, uma menina delicada de 10 anos, a brincar assim com o Carlinhos. Aquele belo e impetuoso rapaz sem doutrina e sem propósito aterrava, e pela sua imaginação de solteirona passavam sem cessar ideias, suspeitas de ultrajes que ele poderia fazer à menina. Em casa, ao agasalhá-la, antes de vir para Santa Olávia, recomendava-lhe com força que não fosse com o Carlos para os recantos escuros, que o não deixasse mexer-lhe nos vestidos. A menina, que tinha os olhos muito langorosos, dizia: sim, Titi, mas apenas na quinta gostava de abraçar o seu maridinho. Se eram casados, porque não haviam de fazer nené, ou ter uma loja e ganharem a sua vida aos beijinhos. Mas o violento rapaz só queria guerras, 4 cadeiras lançadas a galope, viagens a terras de nomes bárbaros que o Brown lhe ensinava. Ela, despeitada, vendo o seu coração mal compreendido, chamava-lhe arrieiro. Ele ameaçava boxá-la à inglesa e separavam-se sempre a renegados. Mas quando ela se acomodou ao lado da viscondessa, gravezinha e com as mãos no regaço, Carlos veio logo estirar-se ao pé dela, meio deitado para as costas do canapé, bamboleando as pernas. Vamos, filho. Tem maneiras, rosnou-lhe muito seca Dona Ana. Estou cansado. Governei 4 cavalos, replicou ele insolente e sem a olhar. De repente, porém, de um salto, precipitou-se sobre o Eusébiozinho. Queria-o levar à África, a combater os selvagens, e puxava-o já pelo seu belo pleide de cavaleiro da Escócia, quando a mamã acudiu aterrada. Não, com o Eusébiozinho não, filho, não tem saúde para essas cavaladas. Carlinhos, olhe que eu chamo o avô. Mas o Eusébiozinho, a um repelão mais forte, rolara no chão, soltando gritos medonhos. Foi um alvoroço, um levantamento. A mãe,
trêmula, agachada junto dele, punha-o de pé sobre as perninhas moles, limpando-lhe as grossas lágrimas, já com o lenço, já com beijos, quase a chorar também. O delegado, consternado, apanhara o boné escocês e cofiava melancolicamente a bela pena de galo. E a viscondessa apertava às mãos ambas o enorme seio como se as palpitações a sufocassem. O Eusébiozinho foi então preciosamente colocado ao lado da titi e a severa senhora, com um fulgor de cólera na face magra, apertando o leque fechado como uma arma, preparava-se a repelir o Carlinhos, que de mãos atrás das costas e aos pulos em roda do canapé, ria arreganhando para o Eusébiozinho um lábio feroz. Mas nesse momento davam as 9 horas e a desempenada figura do Brown apareceu à porta. Apenas o avistou, Carlos correu a refugiar-se por detrás da viscondessa, gritando: "Ainda é muito cedo, Brown. Hoje é festa. Não me vou deitar." Então, Afonso da Maia, se não movera aos gritos lancinantes do Silveirinha, disse de dentro da mesa do voltarete com severidade: "Carlos, tenha a bondade de marchar já para a cama." "Oh, vovô, é festa que está cá o Vilaça." Afonso da Maia pousou as cartas, atravessou a sala sem uma palavra, agarrou o rapaz pelo braço e arrastou-o pelo corredor, enquanto ele, de calcanhares fincados no soalho, resistia, protestando com desespero: "É festa, vovô, é uma maldade. O Vilaça pode-se escandalizar. Oh, vovô, eu não tenho sono." Uma porta fechando-se abafou-lhe o clamor. As senhoras censuraram logo aquela rigidez. Aí estava uma coisa incompreensível. O avô deixava-lhe fazer todos os horrores e recusava-lhe então o bocadinho da soirée? "Oh, senhor Afonso da Maia, por que não deixou estar a criança?" "É necessário método, é necessário método", balbuciou ele, entrando todo pálido do seu rigor. E à mesa do voltarete, apanhando as cartas com as mãos trêmulas, repetia ainda: "É necessário método. Crianças à noite dormem." Dona Ana Silveira, voltando-se para o Vilaça, que cedera o seu lugar ao doutor delegado e vinha palestrar com as senhoras, teve aquele sorriso mudo que lhe franzia os lábios sempre que Afonso da Maia falava em métodos. Depois, reclinando-se para as costas da cadeira e abrindo o leque, declarou a transbordar de ironia que, talvez por ter a inteligência curta, nunca compreendera a vantagem dos métodos. Era a inglesa, segundo diziam. Talvez provassem bem a Inglaterra, mas ou ela estava enganada ou Santa Olávia era no reino de Portugal. E como o Vilaça inclinava timidamente a cabeça, com a sua pitada nos dedos, a esperta senhora, baixo para que Afonso dentro não ouvisse, desabafou. O senhor Vilaça naturalmente não sabia, mas aquela educação do Carlinhos nunca fora aprovada pelos amigos da casa. Já a presença do Brown, um herético, um protestante, como preceptor na família dos Maias, causara desgosto em Rezende. Sobretudo quando o senhor Afonso tinha aquele santo do abade Custódio, tão estimado, homem de tanto saber. Não ensinaria à criança habilidades de acrobata, mas havia de lhe dar uma educação de fidalgo, prepará-lo para fazer boa figura em Coimbra. Nesse momento, o abade, suspeitando uma corrente de ar, erguera-se da mesa do jogo a fechar o reposteiro. Então, como Afonso já não podia ouvir, Dona Ana ergueu a voz. "E olhe que o Custódio teve desgosto, senhor Vilaça, que o Carlinhos, coitadinho, nem uma palavra sabe de doutrina. Sempre lhe quero contar o que sucedeu com a Macedo." Vilaça já sabia. "Ah, já sabe? Lembras-te, Viscondessa, com a Macedo, do ato de contrição?" A Viscondessa suspirou, erguendo um olhar mudo ao céu através do teto. "Horroroso!" continuou Dona Ana. "A pobre mulher chegou lá à nossa casa embuchada. E eu, fez-me impressão. Até sonhei com aquilo 3 noites a fio." Calou-se um momento.
Vilaça, embaraçado, acanhado, fazia girar a caixa de rapé nos dedos, com os olhos postos no tapete. Outro langor de sonolência passou na sala. Dona Eugénia, com as pálpebras pesadas, fazia de vez em quando uma malha mole no crochê, e a noiva de Carlos, estirada para o canto do sofá, já dormia com a boquinha aberta, os seus lindos cabelos negros caindo-lhe pelo pescoço. Dona Ana, depois de bocejar de leve, retomou a sua ideia. Sem contar que o pequeno está muito atrasado. A não ser um bocado de inglês, não sabe nada. Não tem prenda nenhuma. Mas é muito esperto, minha rica senhora, acudiu Vilaça. É possível, respondeu secamente a inteligente Silveira. E voltando-se para o Eusébiozinho, que se conservava ao lado dela, quieto como se fosse de gesso, ó filho, diz tu aqui ao senhor Vilaça aqueles lindos versos que sabes. Não sejas atado, anda. Vai, Eusébio, filho, sê bonito. Mas o menino, molengão e tristonho, não se descolava das saias da titi. Teve ela de o pôr de pé, ampará-lo, para que o tenro prodígio não aluísse sobre as perninhas flácidas. E a mamã prometeu-lhe que, se dissesse os versinhos, dormia essa noite com ela. Isto decidiu. Abriu a boca e, como de uma torneira laça, veio de lá escorrendo num fio de voz um recitativo lento e babujado. É noite, o astro saudoso rompe a custo um plúmbio céu, tolda-lhe o rosto formoso, alvacento úmido véu. Disse-a toda, sem se mexer, com as mãozinhas pendentes, os olhos mortiços pregados na titi. A mamã fazia o compasso com a agulha do crochê e a viscondessa, pouco a pouco, com um sorriso de quebranto, banhada no langor da melopeia, ia cerrando as pálpebras. Muito bem, exclamou o Vilaça impressionado, quando Eusébiozinho findou coberto de suor. Que memória! Que memória! É um prodígio! Os criados entravam com o chá. Os parceiros tinham findado a partida e o bom custódio, de pé, com a sua chávena na mão, queixava-se amargamente da maneira por que aqueles senhores o tinham esfolado. Como ao outro dia era domingo e havia missa cedo, as senhoras retiraram-se às 9h30. O serviçal doutor delegado dava o braço a Dona Eugénia. Um criado da quinta alumiava adiante com um lampião. E o moço das Silveiras levava ao colo o Eusébiozinho, que parecia um fardo escuro, abafado em mantas, com um chale amarrado na cabeça. Depois da ceia, Vilaça acompanhou ainda um momento Afonso da Maia à livraria, onde, antes de recolher, ele tomava sempre à inglesa o seu conhaque e soda. O aposento, a que as velhas estantes de pau preto davam um ar severo, estava adormecido tepidamente na penumbra suave, com as cortinas bem fechadas. Um resto de lume na chaminé e o globo do candeeiro pondo a sua claridade serena na mesa coberta de livros. Embaixo, os repuxos cantavam alto no silêncio da noite. Enquanto o escudeiro rolava para o pé da poltrona de Afonso numa mesa baixa os cristais e as garrafas de soda, Vilaça, com as mãos nos bolsos, de pé e pensativo, olhava a brasa da acha que morria na cinza branca. Depois ergueu a cabeça para murmurar como ao acaso. Aquele rapazito é esperto. Quem? O Eusébiozinho, disse Afonso, que se acomodava junto ao fogão, enchendo alegremente o cachimbo. Eu tremo de o ver cá, Vilaça. O Carlos não gosta dele e tivemos aí um desgosto horroroso. Foi já há meses. Havia uma procissão e o Eusébiozinho ia de anjo. As Silveiras, excelente mulheres, coitadas, mandaram-no cá para o mostrar à Viscondessa, já vestido de anjo. Pois, senhores, distraímos-nos e o Carlos, que eu andava a rondar, apodera-se dele, leva-o para o sótão e, meu caro Vilaça, em primeiro lugar, ia-o matando porque embirra com anjos. Mas o pior não foi isso. Imagine você o nosso terror quando nos aparece o Eusébiozinho aos berros pela titi,
todo desfrisado, sem uma asa, com a outra a bater-lhe os calcanhares dependurada de um barbante, a coroa de rosas enterrada até ao pescoço, e os galões de ouro, os tules, as lantejoulas, toda a vestimenta celeste em frangalhos. Enfim, um anjo depenado e sovado. Eu ia dando cabo do Carlos. Bebeu metade da sua soda e, passando a mão pelas barbas, acrescentou com uma satisfação profunda: é levado do diabo, Vilaça. O administrador, sentado agora à borda de uma cadeira, esboçou uma risadinha muda. Depois ficou calado, olhando Afonso com as mãos nos joelhos, como esquecido e vago. E a abrir os lábios, hesitou ainda, tossiu de leve. E continuou a seguir pensativamente as faíscas que erravam sobre as achas. Afonso da Maia, no entanto, com as pernas estiradas para o lume, recomeçara a falar do Silveirinha. Tinha 3 ou 4 meses mais que Carlos, mas estava enfesado, estiolado, por uma educação à portuguesa. Daquela idade ainda dormia no choco com as criadas. Nunca o lavavam para não o constiparem. Andava couraçado de rolos de flanelas. Passava os dias nas saias da titi a decorar versos, páginas inteiras do catecismo de perseverança. Ele, por curiosidade, um dia abrira esse livreco e vira lá que o sol aqui anda em volta da terra, como antes de Galileu, e que Nosso Senhor todas as manhãs dá as ordens ao sol para onde há de ir e onde há de parar, etc, etc. E assim lhe estavam arranjando uma almazinha de bacharel. Vilaça teve outra risadinha silenciosa. Depois, como subitamente decidido, ergueu-se, fez estalar os dedos, disse estas palavras: Vossa Excelência sabe que apareceu a Monforte? Afonso, sem mover a cabeça, reclinado para as costas da poltrona, perguntou tranquilamente, envolvido no fumo do cachimbo: Em Lisboa? Não, senhor, em Paris. Viu-a lá o Alencar, esse rapaz que escreve e que era muito de arroios. Esteve até em casa dela. E ficaram calados. Havia anos que entre eles não se pronunciara o nome de Maria Monforte. Ao princípio, quando se retirara para Santa Olávia, a preocupação ardente de Afonso da Maia fora tirar-lhe a filha que ela levara, mas a esse tempo ninguém sabia onde Maria se refugiara com o seu príncipe. Nem pela influência das legações, nem pagando regiamente a polícia secreta de Paris, de Londres, de Madrid, se pôde descobrir a toca da fera, como dizia então o Vilaça. Ambos, de certo, tinham mudado de nome, e dadas essas naturezas boémias, quem sabe se não errariam agora pela América, pela Índia, em regiões mais exóticas. Depois, pouco a pouco, Afonso da Maia, descoroçoado com aqueles esforços vãos, todo ocupado do neto que crescia belo e forte ao seu lado, no enternecimento contínuo que ele lhe dava, foi esquecendo a Monforte e a sua outra neta, tão distante, tão vaga, a quem ignorava as feições, de quem mal sabia o nome. E agora, de repente, a Monforte aparecia outra vez em Paris e o seu pobre Pedro estava morto. E aquela criança que dormia ao fundo do corredor nunca vira sua mãe. Erguera-se, passeava na livraria, pesado e lento, com a cabeça baixa. Junto à mesa, ao pé do candeeiro, o Vilaça ia percorrendo um a um os papéis da sua carteira. E está em Paris com o italiano? Perguntou Afonso, do fundo sombrio do aposento. O Vilaça ergueu a cabeça de sobre a carteira e disse: Não, senhor, está com quem lhe paga. E como Afonso se aproximava da mesa sem uma palavra, Vilaça, dando-lhe um papel dobrado, acrescentou: Todas estas coisas são muito graves, senhor Afonso da Maia, e eu não quis fiar-me só na minha memória. Por isso, pedi ao Alencar, que é um excelente rapaz, que me escrevesse numa carta tudo o que me contou. Assim, temos um documento. Eu não sei mais do que está escrito. Pode Vossa Excelência ler. Afonso desdobrou as 2 folhas de papel.
Era uma história simples que o Alencar, o poeta das vozes da aurora, o estilista de Elvira, ornara de flores e de galões dourados como uma capela em dia de festa. Uma noite, ao sair da Maison d'Or, ele vira a Montfort saltar de um coupé com 2 homens de gravata branca. Tinham-se logo reconhecido. E um momento ficaram hesitando, um defronte do outro, debaixo do candeeiro de gás, no trottoir. Foi ela que, muito decidida, rindo, estendeu a mão ao Alencar, pediu-lhe que a visitasse, deu-lhe a adresse, o nome porque devia perguntar, Madame de l'Estorade. E no seu boudoir, na manhã seguinte, a Montfort falou largamente de si. Vivera 3 anos em Viena da Áustria com Tancredo e com o papá que se lhes fora reunir, e que lá continuava de certo como em arroios, refugiando-se pelos cantos das salas, pagando as toaletes da filha e dando palmadinhas ternas no ombro do amante, como outrora no ombro do marido. Depois tinham estado em Mônaco, e aí, dizia o Alencar, num drama sombrio de paixão que ela me fez entrever, o napolitano fora morto em duelo. O papá morrera também nesse ano, deixando apenas da sua fortuna uns magros contos de reis e a mobília da casa em Viena. O velho arruinara-se com o luxo da filha, com as viagens, com as perdas de Tancredo ao Bacará. Passara então um tempo em Londres e daí viera habitar Paris com Monsieur de l'Estorade, um jogador, um espadachim que acabou de arrasar e que abandonou, legando-lhe esse nome de l'Estorade, que lhe era a ele de hora em diante inútil, porque passava a adotar outro mais sonoro de Vicomte de Monderville. Enfim, pobre, formosa, doida, excessiva, lançara-se na existência daquelas mulheres de quem, dizia o Alencar, a pálida Margarida Gautier, a gentil dama das camélias, é o tipo sublime, o símbolo poético, a quem muito será perdoado porque muito amaram. E o poeta terminava. Ela está ainda no esplendor da beleza, mas as rugas virão, e então que avistará em redor de si? As rosas secas e ensanguentadas da sua coroa de esposa. Saí daquele boudoir perfumado com a alma dilacerada, meu Vilaça. Pensava no meu pobre Pedro, que lá jaz sob o raio do luar entre as raízes dos ciprestes, e, desiludido desta cruel vida, vim pedir ao absinto, no boulevard, uma hora de esquecimento. Afonso da Maia deu um repelão à carta, menos enojado das torpezas da história que daqueles lirismos relambidos, e começou a passear enquanto o Vilaça recolhia religiosamente o documento que tinha relido muitas vezes na admiração do sentimento, do estilo, do ideal daquela página. E a pequena? Perguntou Afonso. Isso não sei. O Alencar não lhe falaria na filha, nem ele mesmo sabe que ela a levou. Ninguém o sabe em Lisboa. Foi um detalhe que passou despercebido no grande escândalo. Mas, enquanto a mim, a pequena morreu. Se não, siga Vossa Excelência o meu raciocínio. Se a menina fosse viva, a mãe podia reclamar a legítima que cabe à criança. Ela sabe a casa que Vossa Excelência tem. Há de haver dias, e são frequentes na vida dessas mulheres, em que lhe falta uma libra. Com o pretexto da educação da menina ou de alimentos, já nos tinha importunado. Escrúpulos não tem ela. Se o não faz, é que a filha morreu. Não lhe parece a Vossa Excelência? Talvez, disse Afonso. E acrescentou, parando diante de Vilaça, que olhava outra vez a brasa morta, tirando os talinhos dos dedos. Talvez, suponhamos que morreram ambas e não se fale mais nisso. Estava dando meia-noite, os 2 homens recolheram-se, e durante os dias que Vilaça passou em Satolávia, não se proferiu mais o nome de Maria Monforte. Mas, na véspera da partida do administrador para Lisboa, Afonso subiu ao quarto dele a entregar-lhe as amêndoas da Páscoa que Carlos mandava a Vilaça Júnior, um alfinete de peito com uma magnífica safira, e disse-lhe, enquanto o outro, sensibilizado, balbuciava os agradecimentos. Agora outra coisa, Vilaça. Tenho estado a pensar.
Vou escrever a meu primo Noronha, ao André que vive em Paris, como você sabe, pedir-lhe que procure essa criatura e que lhe ofereça 10 ou 15 contos de reis se ela me quiser entregar a filha. No caso está claro que esteja viva. E quero que você saiba desse Alencar a morada da mulher em Paris. O Vilaça não respondeu, ocupado a meter entre as camisas, bem no fundo da maleta, a caixinha com o alfinete. Depois, erguendo-se, ficou diante de Afonso, a coçar refletidamente o queixo. Então, que lhe parece, Vilaça? Parece-me arriscado. E deu as suas razões. A menina devia ir nos seus 13 anos. Estava uma mulher com o seu temperamento formado, o caráter feito, talvez os seus hábitos. Nem falaria o português. As saudades da mãe haviam de ser terríveis. Enfim, o Sr. Afonso da Maia trazia uma estranha para casa. Você tem razão, Vilaça, mas a mulher é uma prostituta e a pequena é do meu sangue. Nesse momento, Carlos, cuja voz gritava no corredor pelo vovô, precipitou-se no quarto, esguedelhado, escarlate como uma romã. O Brown tinha achado uma corujazinha pequena. Queria que o vovô viesse ver, andar a pescá-lo por toda a casa. Era de morrer a rir, muito pequena, muito feia, toda pelada e com 2 olhos de gente grande. E sabiam onde havia o ninho. Vem depressa, ó vovô, depressa que é necessário ir pô-la no ninho por causa da coruja velha que se pode afligir. O Brown está-lhe a dar azeite. Ó Vilaça, vem ver. Ó vovô, pelo amor de Deus, tem uma cara tão engraçada. Mas depressa que a coruja velha pode dar pela falta. E, impaciente com a lentidão risonha do vovô, tanta indiferença pela inquietação da coruja velha, abalou atirando com a porta. Que bom coração! Exclamou o Vilaça comovido, a pensar nas saudades da coruja. A mãe dele é que não tem saudades. Sempre o disse, é uma fera. Afonso encolheu tristemente os ombros. Iam já no corredor, quando ele, parando um momento, baixando a voz, tem-me esquecido de lhe contar, Vilaça. O Carlos sabe que o pai se matou. Vilaça arredondou os olhos de espanto. Era verdade. Uma manhã entrara-lhe pela livraria e dissera-lhe: "Ó vovô, o papá matou-se com uma pistola." Naturalmente, algum criado que lhe contara. "E Vossa Excelência?" "Eu? Que havia de fazer?" Disse-lhe que sim. "Em tudo tenho obedecido ao que Pedro me pediu, nessas 4 ou 5 linhas da carta que me deixou. Quis ser enterrado em Santa Olávia, aí está. Não queria que o filho jamais soubesse da fuga da mãe. E por mim, de certo nunca o saberá. Quis que 2 retratos que havia dela em Arroios fossem destruídos. Como você sabe, obtiveram-se e destruíram-se. Mas não me pediu que ocultasse ao rapaz o seu fim. E por isso disse ao pequeno a verdade. Disse-lhe que num momento de loucura o papá tinha dado um tiro em si. E ele? E ele? Replicou Afonso sorrindo. Perguntou-me quem lhe tinha dado a pistola e torturou-me toda a manhã para lhe dar também uma pistola. E aí está o resultado dessa revelação, é que tive de mandar vir do Porto uma pistola de vento. Mas, sentindo Carlos embaixo, aos berros ainda pelo avô, os 2 apressaram-se a ir admirar a corujazinha. Vilaça, ao outro dia, partiu para Lisboa. Passadas 2 semanas, Afonso recebia uma carta do administrador, trazendo-lhe, com a adresse da Monforte, uma revelação imprevista. Tinha voltado à casa do Alencar, e o poeta, recordando outros incidentes da sua visita a Madame de l'Estorade, contara-lhe que no boudoir dela havia um adorável retrato de criança, de olhos negros, cabelo de azeviche e uma palidez de nácar. Esta pintura ferira-o, não só por ser de um grande pintor inglês, mas por ter pendente sob o caixilho, como um voto funerário, uma linda coroa de flores de cera brancas e roxas. Não havia outro quadro no boudoir, e ele perguntara à Monfort se era um retrato ou uma fantasia. Ela respondera que era o retrato da filha que lhe morrera em Londres. Estão assim dissipadas todas as dúvidas, acrescentava o Vilaça. O pobre anjinho está numa pátria melhor. E para ela, bem melhor. Afonso, todavia, escreveu a André de Noronha. A resposta tardou.
Quando o primo André procurara Madame de l'Estorade, havia semanas que ela partira para a Alemanha depois de vender a mobília e cavalos. E no clube imperial a que ele pertencia, um amigo que conhecia bem Madame de l'Estorade e a vida galante de Paris, contara-lhe que a doida fugira com um certo Catani, acrobata do circo de inverno nos Campos Elíseos, homem de formas magníficas, um Apolo de feira que todas as cocotes se disputavam e que a mão forte empolgara. Naturalmente, corria agora à Alemanha com companhia de cavalinhos. Afonso da Meia, enojado, remeteu esta carta ao Vilaça sem comentário. E o honrado homem respondeu: tem Vossa Excelência razão, é atroz, e mais vale supor que todos morreram, e não gastar mais cera com tons ruins defuntos. E depois, num pós-escrito, acrescentava: parece certo abrir-se em breve o caminho de ferro até ao Porto. Em tal caso, com permissão de Vossa Excelência, aí irei e o meu rapaz a pedirmos-lhe alguns dias de hospitalidade. Esta carta foi recebida em Santa Olávia um domingo ao jantar. Afonso lera alto o PS. Todos se alegraram na esperança de ver o bom Vilaça em breve na quinta, e falou-se mesmo em arranjar um grande piquenique rio acima. Mas terça-feira à noite chegava um telegrama de Manuel Vilaça anunciando que o pai morrera nessa manhã de uma apoplexia. 2 dias depois vinham mais longos e tristes pormenores. Fora depois do almoço que, de repente, Vilaça se sentira muito sufocado e com tonturas. Ainda tivera forças de ir ao quarto respirar um pouco de éter, mas ao voltar à sala cambaleava. Queixava-se de ver tudo amarelo e caiu de bruços como um fardo sobre o canapé. O seu pensamento, que se extinguia para sempre, ainda nesse momento se ocupou da casa que há 30 anos administrava. Balbuciou a respeito de uma venda de cortiça, recomendações que o filho já não pôde perceber. Depois deu um grande ai e só tornou a abrir os olhos para murmurar no derradeiro sopro estas derradeiras palavras: saudades ao patrão. Afonso da Meia ficou profundamente afetado e em Santa Olávia, mesmo entre os criados, a morte de Vilaça foi como um luto doméstico. Uma dessas tardes, o velho, muito melancólico, estava na livraria com um jornal esquecido nas mãos, os olhos cerrados, quando Carlos, que ao lado rabiscava carantonhas num papel, veio passar-lhe um braço pelo pescoço e, como compreendendo os seus pensamentos, perguntou-lhe se o Vilaça não voltaria a vê-los à quinta. Não, filho, nunca mais o tornaremos a ver. O pequeno, entre os joelhos e os braços do velho, olhava o tapete e, como recordando-se, murmurou tristemente: o Vilaça, coitado, dava estalinhos com os dedos. Oh, vovô, para onde o levaram? Para o cemitério, filho, para debaixo da terra. Então, Carlos desprendeu-se devagar do abraço do avô e, muito sério, com os olhos nele: oh, vovô, por que não lhe mandas fazer uma capelinha bonita, toda de pedra, com uma figura como tem o papá? O velho a chegou ao peito, beijou-o comovido. Tens razão, filho, tens mais coração que eu. Assim, o bom Vilaça teve no cemitério dos prazeres o seu jazigo, que fora a alta ambição da sua existência modesta. Outros anos tranquilos passaram sobre Santa Olávia. Depois, uma manhã de julho em Coimbra, Manuel Vilaça, agora administrador da casa, trepava as escadas do Hotel Mondego, onde Afonso se hospedara com o neto, e entrava-lhe pela sala vermelho, suando, berrando: Né, miné! Né, miné! Fizera Carlos o seu primeiro exame. E que exame! Teixeira, que tinha acompanhado os senhores de Santa Olávia, correu à porta, abraçou-se quase chorando ao menino, agora mais alto que ele e muito formoso na sua batina nova. Em cima, no quarto, Manuel Vilaça, soprando ainda, limpando as bagas de suor, exclamava: Ficou tudo espantado, senhor Afonso da Meia. Os lentes até estavam comovidos. Ih, Jesus, que talento! Vem a ser um grande homem, é o que todo o mundo disse. E que faculdade vai ele seguir, meu senhor? Afonso, que passeava todo trêmulo, respondeu com um sorriso: Não sei, Vilaça.
Talvez nos formemos ambos em direito. Carlos assomou à porta radiante, seguido do Teixeira e do outro escudeiro, que trazia champanhe numa salva. Então venha cá, seu maroto, disse Afonso, muito branco, com os braços abertos. Bom exame, hein? Mas não pôde prosseguir. As lágrimas, duas a duas, corriam-lhe pela barba branca.